Olá, meus amores, que alegria estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante que é cuidando de quem cuida. Bom, eu amo falar sobre esse tema e no último final de semana eu participei de um projeto maravilhoso que se chama Mães Como Eu, que tem esse olhar de acolher as mães. Foi um encontro de mães atípicas, foi maravilhoso. E nesse encontro nós levantamos alguns temas e nós não tivemos tempo para falar sobre todos eles. Claro, são muitos temas, né? Muito assunto. E eu decidi gravar uma série de vídeos para falar um pouquinho mais sobre cada tema, como, por exemplo, a reconexão com nós mesmas, o acolhimento, a inclusão, o nosso lugar, que tem vários aspectos sobre isso, o controle, a culpa, enfim, várias questões que eu acho muito bacana a gente ir aos poucos e olhando um pouquinho mais para cada tema. Claro que eu não vou trazer aqui conteúdos muito profundos, porque não é necessário nesse primeiro momento, a gente vai dando um passo de cada vez e aos poucos nós vamos nos aprofundando. Então, eu espero que vocês gostem, compartilhem com quem vocês acharem que possa se interessar também. E coloquem suas dúvidas, seus comentários, vai ser muito bom também ouvir de vocês, esclarecer as possíveis dúvidas e ter essa troca, tá bom? Eu queria falar aqui sobre um tema que ele é bem delicado e muitas vezes mal compreendido, que é o controle. Mas eu vou usar um exemplo muito pessoal porque eu acho que também vai abranger outras questões. Quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de ler e escrever. Então eu escrevia muito errado o português e eu lia também muito mal. Mas para mim estava ok, era uma realidade que eu vivia e que não impactava tanto na minha vida. Então não era algo que eu me prendia muito com isso, apesar de eu sentir um desconforto com isso. Quando eu comecei a trabalhar num escritório, isso começou a pegar para mim, porque eu precisava falar de forma mais correta, eu precisava escrever de forma correta, e aquilo virou uma pressão gigantesca. Mas eu comecei a brigar com essa realidade, né? Então eu já queria parar de trabalhar, já achava que aquilo não era para mim, e nunca passou pela minha cabeça fazer uma faculdade nem nada disso. Mas aí eu fui, muito resumidamente a história, eu fui aprendendo a estudar, né? E eu fui aprendendo como eu funciono, como que eu aprendo, porque a gente acha que é igual para todo mundo e não é. Eu me permiti esse processo, lógico que há trancos e barrancos, não foi fácil, foram longos anos, mas eu comecei a tomar gosto por estudar. Lógico que eu não falo perfeitamente português hoje, também às vezes eu erro, porque agora eu entendo como que o cérebro funciona, como que eu aprendi, então eu sei que se eu escrever muito rápido eu vou escrever errado, mas se eu escrever devagar eu vou escrever certo. Se eu leio, eu sei que tá errado, então eu comecei a entender isso, porque no começo eu falava assim, gente, mas eu sei como escrever, por que que eu escrevi errado? E aí, quando eu entendi o funcionamento do cérebro, eu falei, ah, tá, é por isso. E eu fui me permitindo esse processo, parando de me bater porque eu não era igual a todo mundo, ou pelo menos igual às pessoas que estavam ali ao meu redor. Eu tenho um funcionamento mais lento, então eu não sou aquela pessoa que vai te dar resposta assim rápida, eu sempre penso, eu reflito, e esse é meu modo de ser, é o meu modo de expressar, e tá tudo bem eu ser assim. Mas nem sempre foi assim, né? Às vezes a gente fica brigando com a nossa própria realidade. E ao longo do tempo, eu vivi diversas situações, né? E conforme eu fui vivendo essas situações, eu também fui criando mecanismos, é, que eu posso chamar de mecanismos de defesa, enfim. Ahn, e só que eu não me dava conta de algumas coisas. Com o aprendizado, eu fui entendendo como eu funciono, mas outras coisas não. E de certa forma, eu sempre queria manter o controle das coisas, só que eu não me dava conta disso. E aí eu comecei a estudar, 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 e o fato de eu estudar me dava uma certa segurança, porque eu achava que eu estava entendendo muita coisa. Daí, quando você começa a estudar mais um pouquinho, você fala, nossa, eu não sei de nada. E aí a gente começa a perceber que tem coisas que a gente aprende que elas não são tão palpáveis. São questões que a gente fala, tá, eu entendi, mas eu não entendi na profundidade do que aquilo significa.
como é a questão do controle. Eu penso, ah, tá bom, eu não posso ser controladora, tem situações que eu não posso controlar. Mas no dia a dia, na prática, isso não é tão palpável, porque você vive situações que você instintivamente quer controlar. E aí, se você se percebe fazendo isso, você começa a se bater, ai, por que que você tá fazendo isso? E aí você fica brigando com a realidade, brigando com você e não vai para lugar nenhum. Mas situações que a gente vive podem nos ajudar a entender melhor tudo aquilo que a gente aprende. Então, quando você estuda algo, quando alguém te fala sobre algo, você está aprendendo algo novo, na teoria, pode ser que você entendeu, mas na prática, ela é um pouco mais profunda. E a teoria e a prática, elas não podem andar separadas, elas precisam andar juntas. E essa é, inclusive, uma necessidade que eu vejo muito nas faculdades de hoje, porque a gente vive só na teoria descolada da prática. Então, é um trabalho que eu desenvolvo, que eu me empenho em colar a teoria na prática. Por exemplo, uma frase de Jung, que desenvolveu a abordagem analítica, que ele fala: domine todas as técnicas, todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. É mais ou menos assim a frase, tá? E você pensa que você entendeu, né? Ó, ah, tá, eu entendi. Mas na prática, quando você tá ali falando com uma pessoa, você não sabe se você tá sendo humano ou se você tá sendo, se você tá usando as suas técnicas. Como que você separa isso? É tudo muito subjetivo, não é algo tão claro. Mas quando você vive algumas experiências que você começa a fazer alguns links, isso começa a se tornar mais claro. Então, eu vivi uma experiência na minha vida que foi assim terrível, que eu perdi o chão, eu não tinha como controlar. E aí que eu percebi o quanto eu era controladora, né? Porque eu queria sempre controlar as coisas para que elas andassem bem, como se eu tivesse esse poder de fazer que as coisas funcionassem se eu estivesse no controle. E quando eu vivi essa situação, eu percebi, eu falei, meu Deus, eu não consigo controlar. Eu não consigo mudar. Não há nada que eu possa fazer. E quando você vive isso, aí você entende, cara, isso é controle. Isso é não ter controle, né? E aí fica mais palpável aquilo que a gente aprende. Então a gente precisa aprender a associar aquilo que a gente aprende com aquilo que a gente vive. Nessa experiência, eu também aprendi há uma coisa que é extremamente importante e que também não é tão palpável, que é o confiar. Porque quando a gente estuda, a gente acha que, uau, o fato de você ter conhecimento, você sabe de muita coisa, você vai saber lidar com isso, com aquilo outro. Não é. O conhecimento ele não é suficiente. E além de ter o conhecimento com a prática, dependendo da situação que você vivenciar, você só vai conseguir passar por essa situação de uma forma, vamos dizer assim, menos prejudicial ou de uma forma mais leve, se você tiver uma confiança em algo maior. No caso, eu creio muito em Deus, então eu confio nele. Mas quando a gente fala, ah, eu tenho fé em Deus, eu confio nele, você só vai perceber se você realmente tem essa fé, essa confiança, quando você vive uma situação difícil. E aí, quando eu estava nessa situação difícil, eu percebi, eu falei, uau, é aqui que eu consigo perceber o que que é confiar e não confiar. E é muito difícil, né? Então não se culpe se em alguns momentos você fala, nossa, realmente eu não confiava, ou realmente eu era controladora, não se culpe, é um processo, todo mundo está nesse processo. Alguns já estão em graus mais elevados, outros em menos, e tá tudo certo, cada um no seu tempo. É um processo que a gente vai caminhando e vai percebendo que não dá para a gente caminhar sozinho, né? Não adianta só estudar, não adianta só a prática, você precisa ter essa confiança em algo maior para os desafios maiores da nossa vida. Porque no dia a dia a gente acaba, né, achando que isso não muda tanto a nossa vida, mas faz toda a diferença. E uma outra coisa que eu aprendi também foi sobre julgamento. Em julgamento, a gente aprende, todo mundo fala isso o tempo todo, né? De não julgar, e tem uma grande diferença entre você
ter discernimento daquilo que é bom ou ruim para você ou para as outras pessoas, de você constatar fatos, do que julgar. O julgamento é aquilo que é, você sai desse papel de juiz, né, que dá o veredito. Então, aqui eu falo sobre o julgamento no sentido de acusação, de falar, não, aquela pessoa ali fez tal coisa errada e ela está condenada por isso. Então, eu saio desse papel de julgador, porque não cabe a mim. Quando você vive uma experiência no qual você se depara numa situação que é impossível você julgar, vamos supor, por exemplo, você tem dois filhos, e aí um fala do outro. E aí você fala assim, ué, mas os dois são meus filhos, eu acredito nos dois, como que eu vou julgar quem tá certo e quem tá errado? É muito difícil isso. Então, quando você tá nesse lugar mais humilde, bem menos assim, você percebe o que realmente é não julgar. Não julgar quando você se depara com uma situação que aparentemente a pessoa foi péssima, foi horrível, trouxe prejuízos, mas quem é você para julgar essa pessoa? Né? Você conhece toda a história, você é dono da verdade, quem é você para julgar essa situação? Então, sair desse lugar de julgamento não é teórico, ele é vivencial. Então, você precisa conectar essa teoria junto com a sua realidade. Se você, por exemplo, acha que você é muito julgada, ou que seu filho é muito julgado, olha para você. Existe algum momento que você julga alguém? Existe algum momento que você julga alguma situação, até sua própria situação? Olhe com mais amor para as suas próprias situações, porque é muito comum a gente ficar se auto-julgando, né? E a gente não percebe isso, mas é muito comum. E tenta ir percebendo a vivência desse julgamento, né? E como você age no seu dia a dia, para você conseguir colar essa teoria na sua realidade, para que o julgamento já não faça mais parte do seu dia a dia e que quando as pessoas te julgarem, aquilo também não vai te abalar. Claro que vai incomodar. Toda pessoa que faz um julgamento traz um desconforto pra gente, porque a gente fica se questionando, porque tem N fatores. Mas ela não vai mais te abalar. Porque daí você chega num momento onde você percebe que não se trata de você, se trata do outro. Né? Se você se coloca nesse lugar onde você não precisa julgar o outro, então tá tudo bem. Você não vai julgar ele por ele estar te julgando. Só que, lógico, que isso é uma longa caminhada. A gente não tem essa constatação do dia para a noite. E aí é fazer isso pouco a pouco. E por que eu contei toda essa história? Porque, assim como o controle, assim como a confiança, assim como o julgamento, elas não são questões que a gente vai conseguir colocar em prática no nosso dia a dia, assim, num passe de mágica. Mas são coisas que a gente começa a observar. Então, eu vou dar exemplos mais práticos com o tema que a gente trabalhou, que é esse cuidado com as mães, a preocupação com os filhos, os desafios. E no caso do controle, a gente, com os filhos, a gente acha que a gente tem controle sobre a vida deles. E é péssimo isso, mas não é consciente. Na verdade, o que está por trás disso é um grande amor. Então, eu tenho medo, com o que pode acontecer com meu filho, e aí por isso eu tento controlar, eu tento evitar que algo de ruim aconteça com ele. A gente consegue fazer isso enquanto eles são pequenos e tá tudo certo a gente fazer isso, né? A gente vai conduzindo ali os filhos para que eles não se machuquem, para que eles não sigam caminhos errados, mas vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir fazer isso. Que eles vão crescer, vão se tornar adultos. Claro que, dependendo da condição do seu filho, pode ser que ele precise do seu suporte, mas a gente precisa aprender a ser desnecessária. E tem um autor da psicologia que chama Winnicott. Ele era um pediatra, enfim, ele desenvolveu uma abordagem também que ele traz o conceito de mãe suficientemente boa. E o que que é essa mãe suficientemente boa? É a mãe que se torna desnecessária ao longo do tempo. E é muito difícil a gente imaginar isso,
para mães que têm filhos com algum transtorno, alguma deficiência. A gente não consegue imaginar que eles deem conta sozinhos. Mas, dentro da sua realidade, você pode começar a perceber aquilo que você pode se tornar desnecessária. Porque aos poucos você vai largando esse controle que nasce do amor, tá? Então não se julguem por isso. Você vai largando esse controle e vai confiar que o seu filho dá conta. Porque muitas vezes a gente protege tanto, e isso pro filho chega como uma falta de confiança, que ele não vai dar conta. Então a gente precisa confiar que ele vai dar conta. Claro que dentro das condições dele, a gente vai confiar que ele dá conta. E a gente vai confiar que existem outras pessoas que podem nos auxiliar. Porque se a gente pensar que só existe a gente, se amanhã depois a gente tem um piripá que morre, Deus o livre, acontece alguma coisa, e aí, o que vai ser deles? Então a gente precisa confiar em outras pessoas também que possam estar nessa caminhada junto com a gente. A gente tem que largar essa necessidade de controle de como se não existisse mais ninguém, como se não existisse algo maior que estivesse cuidando de nós e dos nossos filhos. E não é fácil, mais uma vez, não é simples, mas é possível. E é um passo de cada vez. O exercício que eu proponho é: veja o que você pode se tornar desnecessária. Veja o que você pode confiar que o seu filho vai dar conta de fazer sozinho. De repente proponha tarefas para ele fazer e aí você percebe, isso ele já dá conta, e aí você para de fazer aquilo que você fazia. Claro que dentro do desenvolvimento infantil, a gente já sabe mais ou menos as idades que as crianças precisam assumir algumas responsabilidades, como dormir sozinho, escovar os dentes. A gente sabe mais ou menos como que isso funciona, e claro que cada um dentro da sua realidade, da sua condição, mas muitas vezes a gente acaba fazendo pelo nosso impulso de servir e não deixa que a criança se desenvolva. Então a gente precisa olhar para esse nosso controle. E claro que existem muitas camadas que chegaram antes dos nossos filhos, né? Por que que nós somos tão controladoras assim? Porque nós nos tornamos mães? Não, obviamente que não. Já existia algo anterior. E aos poucos a gente vai olhando para nós, para entender por que que eu preciso, por que que necessito tanto de ter esse controle, né? Por que que eu não posso confiar, né? Então, isso tem também uma questão com o nosso confiar com relação à vida. Pode ser que você passou por alguma situação difícil onde você não pôde confiar em outras pessoas, e aí isso te levou a ter esse controle, e tá tudo bem se você tem essa necessidade nesse momento de ter controle. Mas se você começar a olhar para isso, puxar o fio da meada, você vai conseguir resgatar a sua essência e vai conseguir ressignificar essa necessidade de controle, para que ela não precisa existir mais. Pode ser que em algum momento foi necessário que ela existisse para sua própria sobrevivência, mas talvez hoje você já pode abrir mão dela, tá bom? E desse controle nasce também algo sobre o lugar, mas aí eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, deixem seus comentários, suas dúvidas e vamos nos falando mais.